Olá, começa agora o programa Aqui Tem Vaga, um espaço semanal para falar de carreira. Olha só, em meio à pandemia da Covid-19 que o mundo vive, muitas questões foram levantadas, muitas questões em busca de respostas, inclusive. E uma dessas questões é o tipo de profissional que será contratado após a pandemia, após o término de tudo isso. Para conversar sobre isso e para responder a essa e outras questões, Fernanda Reutemann, diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio de Janeiro, e também conosco o consultor de carreira Emerson Wesley Dias. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês dois aqui comigo para esclarecer e levar o melhor, a melhor visão para o pessoal de casa. Fernanda, começando por você, eu queria te perguntar: como você enxerga essa pergunta que todo mundo pode estar se fazendo agora? Qual tipo de profissional que vai ser contratado no pós-pandemia? Olá, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Bom, essa é uma pergunta que todos estamos nos fazendo, né? E refletindo sobre esse período todo, eu acho que o profissional é aquele que tiver desenvolvido melhor as habilidades que nós fomos tão exigidos durante esse período, né? Eu acho que esse momento, ele só evidenciou algo que já era uma tendência, né? A nossa preocupação e a questão do soft skill, né? Daquelas habilidades que são as habilidades interpessoais, aquelas habilidades sociais, né? Toda aquela exigência que nos foi exigida, né? De forma inesperada e que a gente teve que desenvolver, né? Chegar e aproveitar esse momento para desenvolver melhor as nossas habilidades emocionais, né? Já que o distanciamento físico era tão grande e necessário, o quanto a gente se sensibilizou e utilizou outras competências, né? A comunicação, a escuta, né? A flexibilidade, o aprendizado rápido, né? Quantos de nós não teve que desenvolver uma habilidade tecnológica que nós estávamos protelando e que, de repente, foi necessário utilizar e aprender rapidamente? Quantos de nós precisou escutar um pouco mais, né, e participar de reuniões e encontros em que algumas habilidades que estavam mais adormecidas, a gente precisou se aprimorar, né? Então, eu acho que isso que a gente desenvolveu, aprendeu ao longo desse período, né, vai ser o que será exigido, né? Essa resiliência, essa flexibilidade, essa habilidade em lidar com o outro que é tão diferente de nós e que aí nesse momento a gente se complementou. Então, eu acho que nós fizemos um grande treino, porque as empresas vão precisar muito dessa habilidade, né? Então, eu acho que o caminho é por essas habilidades sociais, emocionais, já que as técnicas, elas continuam sendo importantes, mas não ficaram tão evidenciadas nesse momento, né? Pois é. Emerson, a Fernanda falou muito a palavra habilidade, o que é de se ressaltar aí, que está sendo muito utilizado realmente, porque não basta mais só a técnica, como ela acabou de falar, né, Emerson? Você, como consultor de carreira, como você enxerga essa preparação e essa mudança no mercado de trabalho, tanto com relação ao colaborador, pessoalmente falando, quanto a quem vai fazer o tipo de contratação necessária? Sim, eu concordo com a Fernanda, né, quando ela disse que muitas das coisas que já estavam aí, mas essa situação veio só para acelerar, né? Tanta gente já ouvia falar de, por exemplo, tecnologias que não usava e acabou tendo que aprender muito rapidamente a usar, né? Então, nesse sentido, acho que flexibilidade é uma grande habilidade que vai ser cada vez mais exigida, até porque o mundo não é estável. E uma ideologia muito rígida, ela impede você de evoluir, né? Então, eu acho que nesse momento, acho que flexibilidade é uma grande habilidade. Eu tenho dito, Leni, o seguinte, que quando tudo isso passar,
nada será como antes, exceto o de sempre. Então, a gente quando passa por uma situação tão violenta como essa, né, violenta nos vários sentidos, econômicos, sociais, de saúde, a gente tende a achar, né, que depois que isso passar, o mundo será completamente diferente. Eu não tenho essa visão, né? Olhando o retrospecto histórico do mundo, a gente vê que existem, claro, mudanças, que são mudanças que as pessoas têm que se adaptar e a sociedade vai se adaptando, mas elas não são tão radicais assim, né? Então a gente já discutia, por exemplo, antes da pandemia, a gente discutia o futuro do trabalho, era um tema, né, é um tema que está muito forte. E claro que isso acelerou muita coisa, né? Muita coisa foi para o digital e a gente ainda não tem uma resposta, por exemplo, para isso. As empresas estão se automatizando, estão buscando os seus caminhos e a gente não sabe ainda o que fazer, por exemplo, com esse grande contingente de pessoas que aparentemente, neste momento, não terão, por exemplo, a possibilidade de continuar com seus trabalhos. Terão que usar um outro elemento que é muito importante, que é a criatividade. E a criatividade que vai nos fazer superar esse desafio e fazer com que a gente encontre posições, né, para que as pessoas possam, obviamente, assegurar a sua empregabilidade, o seu trabalho, porque o trabalho faz parte da identidade do ser humano, né? Então, a gente não pode pensar que uma pessoa que não tem uma ocupação na sociedade, ela possa se sentir completa. E esse sentimento de não completude é muito delicado do aspecto psíquico, né? Então, acho que esse é um elemento muito importante da gente pensar, né? Pós-pandemia, como é que a gente resolve essas questões de futuro do trabalho, de ocupação das pessoas? A gente vai usar flexibilidade e criatividade, são acho que as duas habilidades mais importantes. Até porque números que saíram recentemente por parte do IBGE e também de pesquisas relacionadas a micro, pequenos empresários, né, empreendedores. Olha, o IBGE fala que o desemprego sobe para 12,9% em maio, também com recorde no número de ocupados. Números alarmantes, números preocupantes, que a gente está aqui para tentar entendê-los e ir na maré contra, né? Os Estados Unidos, por exemplo, já começou aí a reabrir a questão de empregabilidade, aumento de vagas, indo aí também realmente nessa contramão da pandemia e dessa parte negativa do desemprego, né? Mais oportunidades, mas claro, isso vai depender muito do ritmo econômico também. Agora, Fernanda, como é que você enxerga como participante aí da Associação Brasileira de Recursos Humanos essa questão de como vai ser essa retomada, seja ela gradual, seja ela lenta, rápida, vai tudo depender do contexto geral, mas da retomada dessas oportunidades de criação de vagas ou de aumento aí das oportunidades para que o desemprego ele seja desacelerado e mude aí para o lado positivo, né, da contratação. Gostaria de ouvir de você a sua opinião e também em seguida do Emerson. Como o Emerson falou, essa questão das novas tecnologias e, enfim, dessas novas habilidades, eu acho que se manter empregável é algo que as pessoas precisam se preocupar bastante. E aí vem uma outra questão, que é a flexibilidade e abertura para reaprender, né? A capacidade que as pessoas vão ter de dar um upgrade naquilo que já conhece, naquilo que já faz parte do seu conhecimento e a possibilidade e a capacidade de aprender coisas novas, porque os empregos eles vão se transformar, né? As atividades, as carreiras. Então, à medida que eu tenho capacidade de adquirir novos conhecimentos e eu não me fixar naquilo que eu desenvolvi até então, eu aumento a minha empregabilidade, né? Eles não serão iguais, né? Eles vão exigir de cada um de nós um reaprender. E não será só nesse momento, é daqui em diante. Não teremos mais condição de encerrar o nosso conhecimento, o nosso aprendizado e achar que estamos ok. Né? Porque daqui a um ano, daqui a 6 meses, daqui a 2 anos, aquele conhecimento ele já foi superado, ele já foi substituído. Então, essa nossa capacidade de reaprender a cada momento, de não estagnar nunca, né? Não haverá mais aquela carreira em que eu escolhi e vou passar 40 anos fazendo, né? Soma-se a isso a longevidade.
Então, você poderá desenvolver 2, 3 carreiras ao longo da sua vida. Então, é manter-se empregável, né? Se eu não paro, né, o mercado vai acompanhando e eu vou ganhando essa possibilidade. Então, são as transformações que vão acontecer e a nossa capacidade de seguir, de fluir junto com ela, né? Eu acho que essa é o grande diferencial para as pessoas que vão passar por esse momento e vão se manter no mercado de trabalho. Agora, tem um dado assim, bastante importante que o colega falou muito bem, que é a questão do significado, né? O significado do trabalho na vida do homem. E aí eu estendo essa questão que você falou dos novos postos para aqueles que já estão no trabalho, para aqueles que já estão nas suas posições, principalmente aqueles que ocupam posição de liderança, porque eles terão um papel fundamental, né, no gerar significado para essa equipe, no atuar como modelo dos valores e propósito da organização, porque o líder vai ser aquele que vai trabalhar com o engajamento de todas essas pessoas que vão estar na equipe dele. Então, somando tudo isso que nós estamos falando, o soft skill, a capacidade de reaprender, um líder que gere significado, eu acho que isso vai fazer a diferença dentro das organizações. Não só em função desse período que nós passamos, mas eu acho que a própria evolução do mundo do trabalho mesmo. Sim, e quanto à sua opinião, Emerson, com relação ao que esperar a partir daí? Olha, esse esforço, né, do trabalho, mesmo assim, eu defino o trabalho como qualquer esforço humano para a satisfação de alguma necessidade. Então, qualquer esforço humano para satisfazer alguma coisa é um trabalho, né? Então, acho que o primeiro ponto é a gente abrir um pouco o leque de opções e ter uma certa flexibilidade de pensamento, até para impulsionar a criatividade, para a gente compreender que muita coisa pode ser trabalho, né? O trabalho não é só chegar no escritório às 8 da manhã, ficar até às 6 e preencher um monte de relatório. Tem um monte de coisas que são necessidades humanas e que ainda precisam ser satisfeitas, né? E eu acho que esse é um elemento importante da gente manter sempre vivo. Qualquer esforço humano para a satisfação de uma necessidade é trabalho. Quando a gente olha o leque de opções no Brasil, por exemplo, a gente tem oportunidades imensas que precisam de mais dinheiro ou menos dinheiro, né? Se você olha, por exemplo, o campo da infraestrutura no Brasil, a gente é muito atrasado em relação aos Estados Unidos, em relação à Europa, a gente tem tudo por fazer aqui. Agora, claro, isso precisa de legislação, isso precisa de investidores, precisa de um monte de coisas que são mais difíceis de serem feitas, né? Mas isso é um papel importante que o governo tem que fomentar, né? O governo não pode se omitir dessa discussão para geração de trabalho, geração de renda. Agora, eu também não posso esperar o governo resolver todos os problemas, porque o governo, inclusive, não vai resolver, né? Se você pensar, por exemplo, o que foi feito na Alemanha, o que foi feito na Inglaterra, o que está sendo feito nos Estados Unidos, a injeção de dinheiro que esses governos têm colocado nas economias para poder fomentar trabalho, né? Na Alemanha, o Estado está comprando pedaços de empresas para poder absorver prejuízos e a economia conseguir rodar. Então, grandes coisas a gente não consegue fazer sozinho, né? Isso a gente depende de muito mais gente. Agora, indivíduo, dentro desse universo do trabalho, eu preciso pensar em duas ciências, né? A economia e a psicologia. Eu preciso olhar para a economia e tentar ver onde existem necessidades humanas ainda não satisfeitas e tentar trabalhar essas oportunidades e capturar essas oportunidades sem uma rigidez de pensamento do que é trabalho, né? Eu posso pensar em primeiro fazer alguma coisa, depois pensar, pô, isso é meu trabalho, né? Que aí pode surgir desde o entretenimento, arte, cultura, até gastronomia, passando por fabricação, venda, qualquer coisa. Tudo isso pode ser um jeito de pensar e tentar trazer a criatividade. E o outro elemento que eu falo da ciência, que é a psicologia, é eu também buscar me conhecer e procurar entender aonde, por exemplo, as minhas competências, que talvez não sirvam mais para uma certa organização, um certo segmento do mercado, ele pode ser aplicado em outro ramo do mercado, em outra atividade. E aí volta a questão da flexibilidade, né? Por quê? Muitas vezes eu estou insistindo numa tecla que não mais voltará.
E aí eu preciso estar atento com isso, né? Eu preciso saber, poxa, será que eu estou insistindo onde não tem mais água, né? Esse poço secou? Eu não posso pensar em olhar para dentro de mim, olhar minhas competências e tentar enxergar onde eu aloco essas competências em outro local? É claro que isso vai variar de indivíduo para indivíduo, cada pessoa é uma história, cada pessoa é um pensamento, mas no momento de crise, a gente não pode deixar de pensar em alternativas, e mesmo que elas possam parecer assim, muito simples, muito bobinhas, mas a gente tem que gerar possibilidades. Porque é só o fato de fazer esse pensamento de várias possibilidades é que vai trazer algum tipo de insight para a gente conseguir se manter em movimento. E se manter em movimento é muito importante, né? O Winston Churchill tem uma frase maravilhosa, ele dizia o seguinte, né? Se você estiver passando pelo inferno, continue caminhando. Né? Por quê? Se você parar, acabou, né? Então você tem que continuar caminhando. Ah, mas eu não tenho respostas. Bem-vindo ao time, né? Nem o governo tem, nem as empresas têm, nem os consultores têm. Mas a gente tem que continuar andando, senão a gente não vai achar essas respostas jamais. Eu continuo insistindo na questão da flexibilidade e na questão da criatividade para a gente conseguir resolver esses problemas. Pois é fato que a tecnologia vai estar cada vez mais presente, né? A pandemia também trouxe esse lado, né, da utilização remota, da aproximação até do home office mesmo, no trabalho por casa, o que muitas empresas já estão adotando de forma permanente, inclusive. Então, é possível, de repente, Fernanda, a gente pensar que vão haver áreas com mais facilidade para manter ou para crescer no pós-pandemia, ou isso é muito relativo, é uma coisa mais generalizada, vai depender, claro, de cada pessoa, de como ela vai se desenvolver nas suas habilidades, de como vai ser aí o andamento do mercado de uma forma geral. É possível prever a área que vai ser mais beneficiada ou que vai ter uma vantagem, digamos assim, ou uma tendência maior de crescimento, né, de maior número de empregados, empregadores, enfim, ou não? É muito generalizado e não tem como você determinar uma específica área? Eu entendo que assim, o movimento ele está retomando aos poucos, né? E eu não consigo prever exatamente qual o segmento que vai demandar mais. Eu consigo entender que aonde as pessoas puderem contribuir mais, aonde a criatividade ela for mais explorada, surgirão novos postos, novas possibilidades. Né? Essa questão da criatividade e da possibilidade do autoconhecimento, né, que ele citou, vai fazer com que você perceba aonde você pode contribuir mais, né, e aonde estão suas lacunas, para, ao se juntar com a equipe, as pessoas serem complementares. E aí transformarem o negócio, né? Surgirem novas demandas. Tem empresas que estão tendo resultados enormes durante esse período, né? Que se reinventaram, que encontraram possibilidades e que estão tendo resultados muito interessantes. Por quê? Porque enxergaram nesse momento algo que o outro precisava. Né? Onde é que eu cresço? Onde é que eu evoluo? Quando existe uma necessidade daquilo que eu posso oferecer. Quando eu digo da necessidade de você reaprender, é porque você se torna mais necessário para aquelas empresas. Então, as empresas que surgirem com produtos e serviços em que a população está carente, está precisando, essas são as empresas que vão crescer. Né? Quando eu ofertar algo que não tem disponível com tanta rapidez, né? Eu fico observando as lives, como elas evoluíram, né? A quantidade de academias, preparadores físicos, psicólogos, profissionais liberais
que aproveitaram esse momento com a sua competência, aproveitaram a lacuna que havia, né? Academias fechadas, consultórios fechados, e eles encontraram uma forma diferente, criativa e que veio ao encontro da necessidade. Então, à medida em que a nossa organização e o nosso negócio, que somos nós, criamos novos produtos e serviços que não existem no mercado, é nessa vertente que nós vamos crescer. Sim. Né? É uma reinvenção, né? Nosso tempo está quase chegando ao fim, mas antes ainda vou direcionar uma pergunta para o Emerson e também para você, Fernanda. Olha, Emerson, você como um consultor de carreira, o que você diria se alguém, seja essa pessoa, 2 exemplos, tá? 2 situações aí para você, para ouvir uma palavra, um conselho seu, Emerson, por favor. Alguém que está começando a carreira agora, que está começando toda a vida profissional, em meio a essa pandemia, que na verdade esse começo está um pouco aí paralisado por conta de todos esses impasses, mas qual conselho você daria, qual a palavra você daria para essa pessoa e também alguém que já está no mercado de trabalho e que está enfrentando também essas questões, essas dúvidas, qual profissional que vai ser contratado, o que é que vai acontecer, eu vou permanecer no meu emprego ou não vou? Então, nessas 2 situações, qual a palavra você diria? Primeiro para essa pessoa começando carreira, no exemplo, e depois para uma pessoa que já está empregada. Por favor, Emerson. A primeira palavra que eu diria é calma, né? E eu acho que isso, claro, que pode, né, ter várias percepções a partir disso. Mas a gente não consegue tomar boas decisões se a gente estiver fortemente impactado do ponto de vista emocional. Então, a gente nunca toma boas decisões sobre forte impacto emocional. Então, a primeira coisa, a gente precisa acalmar e tentar olhar o cenário de uma forma mais serena, né? É uma serenidade dentro do caos. Isso pode parecer uma coisa meio paradoxal, mas é assim que tem que ser, né? Eu preciso me manter calmo para conseguir enxergar outras oportunidades, porque imbuído de forte emoção, a tendência é só que eu reaja, né? E ao reagir, pode ser que eu não reaja e corra para o lado correto. Eu faria o seguinte, tem uma forma de você olhar a vida, que é olhar o passado e tentar ver o que já foi feito antes, e quando você acha uma resposta, você naturalmente repete. Quando você não acha, você fica um pouco mais desesperado, mas você tem que inventar uma nova resposta, porque é assim que a humanidade evolui, né? Se a gente olha no passado e olha como é que foi, por exemplo, os movimentos da primeira Revolução Industrial, né, e todo o advento, né, da máquina a vapor, a ferrovia, tudo aquilo modificou tremendamente a sociedade. A gente até hoje tem coisas que a gente vive por conta daquele momento histórico que não tem 300 anos, né? Aliás, não tinha escritório naquela época, ninguém saía de casa para trabalhar. Então, não sei porque as pessoas ficam tão apavoradas de trabalhar em casa, né? É uma volta a um passado que já existiu. Então, quando se inventa a máquina a vapor e todo mundo começa a perder o emprego porque fabricava vela, né? É uma coisa desesperadora, mas logo depois da máquina a vapor vem a eletricidade. E aí, de novo, né? Nossa, meu Deus, o mundo vai mudar. Mas foi por conta da eletricidade que a gente tem o cinema, que a gente tem o entretenimento, que a gente está hoje conversando aqui remotamente. A gente não consegue visualizar o futuro simplesmente pelo futuro. A gente precisa caminhar passo a passo para que as coisas vão se clareando e a partir de conexões que a gente vai formando, a gente consegue olhar o futuro, né? Ninguém inventa um iPhone do dia para a noite, mas a pessoa pensa, eu vou juntar um telefone com um e-mail e eu vou colocar a internet nisso. Ou seja, ele junta coisas que existem e aí ele cria uma coisa nova. Então a gente precisa ter muito calma para ir percebendo essas pequenas conexões e como é que a gente consegue juntar muitas vezes coisas que não se conversam para gerar inovação. Para encerrar, eu sempre dou o exemplo do seguinte, né? A mala de viagem, ela não deve ter 300 anos na humanidade, porque a humanidade só começou a viajar depois do trem, né? E não tem 300 anos. A mala de viagem suponha que ela tenha 250 anos de idade. A roda tem mais de 5.000. Mas demorou quase 5.000 anos para alguém juntar a roda com a mala e ter uma mala de rodinha, né? Porque eu me lembro de 40 anos atrás, meu pai empurrando mala na rodoviária porque não tinha roda na mala, né? Então, quer dizer, uma coisa que existia há 5.000 anos só foi juntada com outra que existia há 250, não tem 40 anos que se juntou e criou uma coisa nova. Então, eu acho que esse pensamento, tanto para o jovem que ingressa no mercado de trabalho, quanto para aquele profissional mais sênior, que está muito preocupado em relação ao seu futuro, o desespero não vai resolver. E é claro que a gente tem que ter respeito e empatia pela vida das pessoas, porque cada um sabe, né,
o quanto a sua reserva financeira, se é que ela existe, ela dura, né? O quanto você tem de obrigações na sua casa. Isso a gente nunca pode menosprezar, porque cada ser é uma vida e é importante. Mas, de fato, calma, vamos olhar um pouco para o passado, vamos tentar desenhar um pouco para o futuro e a gente vai encontrar respostas, porque a humanidade sempre encontrou respostas. Eu acho que é esse pensamento que a gente não pode deixar de ter jamais. Seja um jovem, seja um profissional mais sênior. Muito bom, obrigada, Emerson, pelas palavras. Inovar é a mensagem, né? E por fim, Fernanda, eu te peço também que rapidamente possa concluir aí o RH, que é uma ponte, né, entre empresa, né, empregador e empregado. A sua palavra, a sua mensagem, por favor. Complementando, acho que essa questão da serenidade, né, que traduzido pela calma, e um questionamento, né? Quem eu fui durante esse período, né? Uma reflexão profunda, né? O autoconhecimento. O que eu ampliei na minha vida? O que eu fiz nesse período que mudou? Porque, com certeza, a gente sai também muito diferente de todo esse período, né? Eu, assim, refleti o que eu tenho de melhor, né? O que eu tive oportunidade de perceber que eu ainda posso melhorar, né? E desenvolver isso, né? Não perder este ano. Algumas pessoas eu escutei falando assim: esse ano foi perdido. De forma alguma, né? Esse ano foi um ano de tanto aprendizado, né? Quantas oportunidades nós tivemos. Assim, uma mobilização mundial nessa proporção, todos nós que estamos vivos não passamos. Passamos por momentos de mobilização mundial, mas que foram de inovação, que foram gradativas e que trouxeram muitos ganhos para a sociedade, como a gente já falou da questão da tecnologia. Mas essa mobilização, com tanta dor, com tanto sofrimento, igualando as pessoas no mundo, assim, foi uma oportunidade triste, mas foi uma oportunidade. E que a gente não encare esse ano como um ano perdido. Que a gente faça uma profunda reflexão daquilo que nós nos transformamos nesse momento, das oportunidades que nós tivemos, quais foram as causas que nos sensibilizaram, em que nós nos engajamos, como que nós estamos saindo desse momento, né? Que ganhos que nós tivemos, o que nós podemos refletir e o que vai encher a nossa bagagem, né? Deixa eu usar aí a mala que foi falada, mas o que nós estamos levando na nossa mala pessoal daqui para frente? Porque, assim, é inédito, né? Não foi somente inesperado, foi inédito. A gente pensava que podia acontecer qualquer coisa, né? Às vezes a gente se prepara para o inesperado, mas um inesperado que a gente já viu acontecer em algum momento ou em algum lugar. Mas conviver com um absolutamente inédito, realmente eu pessoalmente não perdi esse ano. E eu desejo profundamente que você que pensa isso, que você reflita o quanto esse ano foi importante para a humanidade e para cada um de nós. Essa é a minha recomendação, a minha reflexão e o que me mobilizou durante esse período. Tá, então, unindo os convidados de hoje, ó, Fernanda, refletir para inovar, como disse o Emerson. Fernanda Reutemann, Emerson Dias, muito obrigada pela presença, participação, colaboração muitíssimo válida. Já fica o convite para uma próxima oportunidade. Muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês. Até a próxima. Até mais. Eu que agradeço. Um abraço. Até mais.